E aí pessoal da Smash Academy, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo hoje sobre como é que você estrutura a sua aula de beach tennis. Esse é um processo importante na formatação de aula, porque você precisa chegar com a sua aula pronta para você não trabalhar qualquer coisa com seus alunos. E o processo de estruturação parte muito do nível dos seus alunos e da quantidade de alunos que você vai ter em turma. Então se você tem alunos de nível mais iniciante, você precisa fazer atividades que sejam um pouco mais técnicas para que eles aprendam um pouco mais a jogar. Se você já tiver alunos que são mais intermediários ou avançados, a parte técnica eles já trabalham melhor. Então esse processo já começa a se iniciar mais com situações de jogo, situações de cobertura de quadra, em que os atletas têm um pouco mais de noção de como é que o jogo funciona do que necessariamente fazer um trabalho de uma parte tática. Então a estruturação de aula começa sempre por um aquecimento. E essa é uma atividade importante. Uma atividade interessante de fazer de aquecimento é uma atividade em que os alunos vão repetir depois com a raquete. Então eu gosto muito de fazer algumas atividades em que eles façam meio que um espelho. Segurem a bola com a mão ou batam na bola com a mão para que eles simulem um exercício. Só que aí o exercício é um pouco mais livre. Só que dessa forma eles têm menos chances de ter uma lesão e começam mais devagar do que necessariamente já começar a aula batendo bola. Então como é que funciona? Eu vou colocar ele do outro lado da quadra e vou lançar uma bolinha e essa eu vou simular como se fosse um exercício de forehand, certo? Ele vai sair do fundo da quadra, vai correr, pega uma bolinha. Isso eu estou fazendo com um aluno, mas se eu tivesse mais alunos eu poderia colocar um do lado do outro e eles fazerem essa atividade de se movimentar para frente e para trás e pegar uma bolinha nessa movimentação. Nessa atividade eu vou lançar algumas bolas, ele é canhoto, então eu vou lançar a bolinha, ele vai vir para frente, segura com a bola, simulando um movimento de forehand e volta para trás. Vai, Antônio! Vai lá, volta. Mais uma, vai. Mais uma, voltou. Se eu tivesse uma turma com mais alunos, eu colocaria um aluno aqui e um aluno do outro lado. Muda de lado, Antônio, só pra gente mostrar. Vai, segura, mal, de novo, volta. Mais uma, perfeito. Troca de lado agora, Antônio, pega do outro lado, vai. Bola, uma volta, vai. Lembrando que o ritmo do aquecimento e da aula é muito da forma como você lança a bola e também da sua fala, né? Então eu tô acelerando um pouco. Vai, Antônio, segura. Volta, mais uma. Beleza, troca de lado. Vai. Bola. Mais uma. Mas se você tiver alunos um pouco mais idosos, é importante vocês tenham atenção também a isso. Ou às vezes é alguma pessoa com dificuldade de mobilidade, enfim. O ideal é que você faça esse ritmo um pouco mais lento. Ela é jovem, então dá para correr mais. Mas se for um nível diferente, e avalie bem isso antes de começar a sua aula, você pode fazer mais lentamente. Vai, Antônio, segura uma. Beleza. Volta. De novo, hein? Perfeito. Respira. Troca de lado agora. Faz do lado de cá. Mais uma. Isso. Só mais uma. Beleza. Respirou. Então, nessa atividade, você faz num ritmo um pouco mais lento. Essa é uma atividade de aquecimento, mas a gente pode fazer uma série de outros para poder começar. Então, a aula inicia sempre com uma atividade sem raquete e um aquecimento. Depois disso, a gente vai fazer uma atividade para ele trabalhar um pouco a técnica. Então, nesse caso, a gente trabalhando um pouquinho de forehand. Agora eu vou entregar a raquete na mão dele para poder fazer essa atividade. Como ele fez a atividade sem raquete, agora eu vou entregar a raquete na mão dele. E aí, se você tiver um aluno iniciante, é importante que você ensine-o a segurar a raquete, a empunhar a raquete. Então, como é esse processo? Eu uso muito a minha mão esquerda, eles seguram aqui no coração, isso se o aluno for destro, tá? Ele segura com a mão contrária que ele seguraria a raquete. Por exemplo, o aluno ele é destro, ele segura com a mão direita. Mas para iniciar essa atividade, é a mão esquerda, ele segura aqui no coração, depois ele abraça a raquete e ele pode abrir um pouquinho só para dar conforto. Ele está pronto para fazer essa atividade forehand. Então no aquecimento, ele saiu do fundo, veio na frente e pegou uma bola. Depois eu vou ensiná-lo a segurar a raquete, então eu vou entregar a raquete na mão do aluno. Mão esquerda, mão direita, abre a face e bate na bolinha, certo? Ele fez a atividade sem bola, ele já tem uma noção melhor do corpo e do posicionamento. Agora ele vai tentar fazer essa atividade com a própria raquete. Antônio, vai, saiu. Bola. Isso, beleza, mais uma. Beleza, troca de lado agora. Vai. Bola. Isso, voltou. Vai. Beleza. Aqui você pode fazer algumas correções técnicas no aluno, isso vai muito da visão do professor. Mas, por exemplo, alunos fazem esse movimento com a raquete muito para baixo, algumas bolas tendem a morrer na rede. Então, tenha atenção para o aluno entrar um pouco mais reto e fazer com menos força e mais um pouco da técnica. Antônio, não acelera tanto a bola, ela tá morrendo um pouquinho, alguns caras na rede. Passa a bola só mais para frente um pouco. Aí, de novo, mais uma vez.
Isso, perfeito. Do outro lado, vai. De novo, vá. Perfeito. Se você tiver uma turma maior, você põe 2 de um lado, 2 do outro. Se tiver 6, dá pra você colocar 3 de um lado e 3 do outro, para que eles façam essa atividade. Em seguida, como é que funciona? Ele fez essa atividade, os alunos catam bolinhas, e aí eu vou fazer uma atividade em que os alunos já comecem a jogar. Então, desde a primeira aula, eu já gosto de colocar os alunos para poder jogarem um pouquinho, para eles terem noção também do jogo, para você não trabalhar somente a técnica, mas que trabalhe um pouco essa atividade de jogo. Então, ele fez essa atividade forehand. Se eu tiver uma turma com 4 alunos, eu vou colocar 2 de um lado, 2 do outro e vou lançar a bola. Ele tenta fazer essa atividade e joga o ponto. Como só tá eu e ele hoje, eu vou fazer uma atividade em que eu lanço para ele e depois a gente joga o ponto, para ele ter um pouco de noção de jogo, tá? Faz um forehand e a gente joga, beleza? Vai, bola, boa, boa bola, mais uma, boa, isso aí, perfeito, de novo, boa, mais uma, vai, boa, perfeito. Aqui eu deixo o aluno jogar, então ele fica bem à vontade, ele já joga bem, então a gente faz uma atividade um pouco mais rápida, digamos, mas com um nível um pouco menor. A gente não precisa fazer uma atividade tão rápida de jogo, mas mais que ele trabalhe o que você se propôs no começo da aula, que foi, por exemplo, trabalhar o forehand. Então essa é mais importante do que necessariamente a parte do jogo. Então eu vou sempre lançar, ele faz o forehand e a gente joga. Vai lá, bolinha, isso, de novo. Boa, perfeito, mais uma. Isso. Aqui então a gente está trabalhando com o aluno para que ele faça essa repetição do forehand. Se dá jogo, a gente joga o ponto. Então a estruturação da aula se deu. A gente fez uma atividade de aquecimento, depois a gente fez um drillzinho para os alunos fazerem e eu vou fazer uma atividade de jogo. E aí eles jogam um pouco. Depois, se eu tiver alguma ação técnica para corrigir dos alunos, eu vou corrigi-lo com outro drill para esse fim. Por exemplo, eu preciso que ele segure a caixa um pouco mais alta. Então eu vou fazer um outro drill para isso. E por fim, eu vou fazer uma outra atividadezinha de jogo em que envolva todos os alunos e dessa forma a gente completa uma aula, sendo sempre um aquecimento, alguma atividade de drill para que ele trabalhe a técnica, ou se você tiver alunos mais avançados, para que eles trabalhem um pouco mais no jogo, e aí depois a gente volta para a técnica e assim a gente vai evoluindo. Essa foi uma dica de como estruturar a sua aula e se você gostou, não deixe de seguir a gente e dar um like aqui no nosso canal.